E aí pessoal, beleza? Hoje temos companhia. A patroa aqui, ó. Ela não vai dar oi, ela não vai entender. Eu tô comemorando hoje 200 inscritos. Na verdade eu passei de 200. Que coisa incrível, né? Passei um tempão aí sem gravar vídeo de novo. Depois do meu acidente parece que tudo caiu nessa direção aí. Dessa vez eu tava sem como ter captar o som. Sim, que eu pegava direto do celular primeiro. Agora eu tô pegando da câmera e meu cabo quebrou e não sei o que. E aí eu fui tentar pegar do celular de novo, deu errado. Eu gravei vários vídeos que acabaram perdidos. É uma pena. Mas aí eu tava avisando no meu vídeo de 3 semanas atrás sobre o futuro lançamento, e que agora já aconteceu, de um disco do Michael Jackson. É o Michael Jackson mesmo. Incrível, né? Lançar um disco póstumo, eu acho muito louco. E aí não é só lixo de estúdio e tal, ele tava preparando mais um CD e os caras aproveitaram isso daí. Hoje, depois da morte dele, tem a MJJ, que é a empresa Michael Joseph Jackson, né? Que seria a fundação Michael Joseph Jackson, pra manter a memória aí do cara e tudo. Michael Jackson, então, eu queria falar sobre a vida dele, né? Eu queria falar sobre as coisas que ele fez, mas de uma forma um pouco diferente do que a gente costuma ver na televisão. Talvez esse vídeo fique longo, porque ele tem 3 partes bem distintas da vida e elas são muito interessantes. Então, ele nasceu em 58 nos Estados Unidos, numa cidadezinha bem pequena chamada Gary. O Gary é o mesmo do Bob Esponja lá, que faz né? Então essa cidade tem pouca importância, né, no que eu quero dizer, ao mesmo tempo que tem muita importância. Em 58 a gente tem que lembrar como que estava a vida dos americanos, né? Os Estados Unidos estavam passando pelo período dos baby boomers, né? As pessoas que tiveram um monte de filhos. E ele nasceu numa família de 10 filhos. Também foi nessa época o começo da explosão, né, da televisão assim nos Estados Unidos. Eles começaram a disseminar ali o uso da televisão. Até então eles tinham um uso intenso do rádio. E quando eles queriam algum tipo de diversão visual, o mais próximo em cidade pequena era ir até um circo e não ir até um teatro. Também nos Estados Unidos nessa época existia lá, existia um movimento de orgulho dos negros. Os negros tinham uma espécie de apartheid lá nos Estados Unidos, nos mesmos moldes do da África do Sul, é que normalmente não se fala, né? Mas tinha lá coisa para branco, coisa para negro, tinha... as coisas eram muito separadas assim, sabe? E então ele nasceu no meio desse movimento de consciência negra. E existia lá toda uma cultura com relação ao orgulho negro, né? Então você tinha Martin Luther King lutando por igualdade, você tinha Malcolm X lutando por segregação racial. Eu posso falar besteira aqui, mas de certa forma ele entendia que o negro, por ter se sujeitado tanto tempo assim, era superior, e que o negro deveria se libertar disso e entender que ele era superior. Eu acho que tá errado esse discurso que eu falei por algum motivo, porque eu também não estudei o cara, mas eu lembro que ele que cunhou o termo Power to the People. Então, de novo, é nessa época que você tinha ali grupos musicais de músicas de negros e para negros, você tinha filmes, você tinha uma série de coisas que eram feitas de negros, e a banda que o Joseph Jackson fez, o Joe na verdade, não o Joseph, o Joe Jackson, né, o pai do Michael Jackson fez, era um exemplo perfeito daquilo que acontecia naquela época. Eles cantavam aquela música soul, né, aquela música meio dançante e tal, em família. Então eram 6 ou 5, dependia da formação, cantando e dançando juntos e tocando, e eles tinham lá o Joe tinha uma ideia de que a dança não deveria se separar da música, né?
E aí ele fazia as dancinhas lá do grupo e tal. E era diferente, não era tão diferente absurdamente do que tinha na época. Tipo, você já tinha Supremes, por exemplo, que era a grande banda, né? Que era a banda da Diana Ross. Mas você tinha... era um pouco de... Era diferente, sim. Era mais... Como dizer? Você sorria mais, entende? Quando via aquilo ali. Você via que era natural deles, né? Você via que não era uma situação... Sei lá, eles estavam juntos por uma questão familiar, né? Todos os valores daquilo que eles colocavam de orgulho negro, de família, né? E tal, estavam juntos ali. E nessa época, o que era comum, uma pessoa gravava, então o Smokey Robinson ia lá e gravava uma música, todo mundo ia lá e fazia uma versão da música dele, cada um pegava um quinhão da música do Smokey Robinson. E por aí vai, né? Outras pessoas faziam músicas e o resto copiava. Era um modelo que dava certo para expandir, então, para você divulgar aquelas músicas em lugares onde antes você não alcançaria. Lembrando, tinha que ter uma rádio específica para negros para tocar, ou tinha que ter uma loja que vendesse discos de negros. Então, dessa forma eles iam se multiplicando, né? E o Michael Jackson tinha uma visão um pouco diferente aí do que acontecia mesmo sendo criança. Ele achava que a gente devia criar músicas e não pegar o que já estava pronto e regravar. Ele se destacava da banda porque ele era todo bonitinho, né? Porque ele dançava bonitinho, ele era afinado e tal. E ele acabou se tornando um pouco maior que a banda da época. Na época não tinha MTV, os programas eram ao vivo, né? E a Diana Ross tinha um programa de apresentações musicais. Esses programas, eles... Bom, a gente tem reflexo deles ainda, né? A gente tem programas que levam bandas pra lá e eles fazem aquele playback ridículo. Pois é, vem dessa época aí, né? O Brasil tá sempre um tanto quanto atrás no período histórico da televisão americana. Por isso que a gente ainda mantém, mas isso daí faz sentido, né? Depois eu explico a história do circo. E ela apresentava músicos, né? E a família do Michael Jackson ia lá direto. Aí teve um dia que ela apresentou a galera, Michael Jackson and the Jackson's Five. Aí o bicho pegou, né, cara? Aí de repente a banda começou a ser quem acompanhava o Michael Jackson. E isso pegou um pouco mal pra ele na família, mas até que o Joe entendeu o que deveria ser feito. O próprio Joe, que eu saiba, produziu 2 discos dele ainda criança, Got to Be There e Ben, que são músicas que ainda hoje fazem sucesso. Se você tocar em qualquer lugar, as pessoas se conhecem. Mas elas não sabem que não é Jackson 5, que é só o Michael Jackson. Né? Então, essa fase da infância dele foi ali o que moldou o caráter dele, foi a parte que ele mais arrumou problemas para si mesmo, né? O Joe era muito... Ele abusava das crianças, e abusar aqui, usando o sentido correto da palavra. Ele forçava elas a horas exaustivas de trabalho, porque ele queria que fosse perfeito. E ele fez fama e fortuna com isso, né? O Jackson 5 deu muito certo. 2 discos com o Michael, aquela grande quantidade de discos de soul lá da banda, mas de repente aquela banda já não cabia mais naquele tempo, sabe? Eles já não eram... A questão de direitos raciais e tal, de certa forma estava resolvida já nos Estados Unidos. Esse movimento Black Power estava perdendo a força com o fim dos anos 60. E aí nos anos 70... eles repensaram o que eles deveriam fazer, acabou o Jackson 5 e eles começaram uma nova banda, The Jacksons. The Jacksons era uma banda em que eles eram adolescentes, né? Então eles já começavam até a desafinar, eles estavam passando por fase de ter espinha na cara, né? E o The Jacksons era uma banda mais... Era uma boy band de verdade, né? Eram 5 garotos, os 5 eram irmãos, né? E eles tinham músicas engrandecedoras assim, né? Eles, Can you feel it?
Can you feel it, né? A dança era diferente, ela era mais... era uma coisa mais energética, né? Não mais tão harmoniosa com a música. Eles já estavam mais numa pegada de poder, assim, né? E você vê os videoclipes desse grupo, que aí já tinha, assim, videoclipe, né? Mas não para negros. Você vai ver que eles usavam efeitos especiais. Hoje eles são ridículos, os efeitos especiais, né? Tá datado, mas você tem que botar numa regra aí de que de 15 anos para trás daqui você vai achar tudo zoado. Mas eram super produções, assim. Essa música Can You Feel It mesmo foi, assim, um videoclipe muito louco, né? Eles como gigantes num deserto, jogando a areia lá, que era um pó de pilim-pim-pim, vai entender, né? E aí o The Jacksons também teve sucessos, né? O disco Victory, Can You Feel It? Eles tiveram relativo sucesso, e nessa época o Jermaine Jackson, ele começou a se destacar também. Ele começou uma carreira solo. O Michael estava com a dele em pausa, né? Mas nessa época ele já começava a ter ideias diferentes sobre as coisas. Ele era um fã de Fred Astaire, né? Do Gene Kelly, esses dançarinos de cinema. Ele achava o máximo a forma como eles dançavam. Ele também era um fãzaço do Elvis Presley, né? E ele era fã de um cara que era ele era dono de um circo, o P.T. Barnum. Mas aí sobre a vida adulta dele, a gente fala no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.